Já com o entrevistado na linha, a gente está recebendo com muita satisfação, está em linha conosco a ministra das Mulheres, a nova ministra das Mulheres, que sucedeu a ministra Cida, ministra Márcia Lopes. Um bom dia, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, Osíris, Sérgio, Macalossi, é um prazer estar aqui ministro. Com vocês. Bom dia, ministra. Prazer todo nosso, bom ministro. Bom dia. Deixa eu começar falando aqui por uma questão que é muito delicada, porque é a questão dos feminicídios. O Rio Grande do Sul tem índices muito altos, nesse último mês também acabou acumulando 11 feminicídios ao longo de 4 ou 5 dias. Há estados que não têm a contabilidade ou a estatística tão revelada ou tão transparente aqui como o Rio Grande do Sul. Como é que o Ministério das Mulheres vem vendo? A ministra Cida instalou alguns centros de convivência ou de acolhimento no país, né? Esse tipo de política vai continuar? Como é que vocês estão vendo esse quadro no país? Sim, sem dúvida, porque as ações do Ministério das Mulheres são provenientes justamente das realidades que nós encontramos no país, nos estados, em cada município. E aí o Conselho Nacional de Política para as Mulheres, a nossa legislação, todos os debates e a nossa escuta com os especialistas indicam as ações prioritárias. E, sem dúvida, os centros de referências da mulher brasileira, a Casa da Mulher Brasileira e outros tantos serviços de atendimento às mulheres, o 180, o Disque 180, por exemplo, é fundamental. Nós temos que pensar sempre numa ação que é preventiva, que é de mobilização, de conscientização, de mudança de cultura, de educação e uma política e os serviços públicos que atendem essas mulheres nas suas situações de emergência, de risco, de vulnerabilidade, as mulheres que são vítimas de violência. E aí, no Rio Grande do Sul, nós temos a previsão de 2 casas da mulher brasileira, uma em Porto Alegre e uma em Caxias do Sul. Eu devo estar no Rio Grande do Sul, pretendo, no próximo mês, para a gente, inclusive, tratar dos assuntos todos que dizem respeito às mulheres. Embora o Estado não tenha uma secretaria estadual de mulheres, nós haveremos de conversar, enfim, com quem o governador indicar, para que a gente possa articular as ações, mobilizar a população, informar, inclusive, as nossas ações futuras, a realização das conferências. Tem uma série aí de ações que nós vamos dar continuidade e fazer crescer em cada estado brasileiro. Ministra, bom dia mais uma vez, é Sérgio Stock aqui. O Rio Grande do Sul viveu aí um drama em abril, em pleno feriadão de Páscoa, com um período de 3 dias, com 10 assassinatos de mulheres, 10 feminicídios. O Rio Grande do Sul tem uma característica histórica de ter registros, de fiscalizar muito essas ações, esses crimes, não só esses como outros também, e tem um histórico de registros. Então, praticamente não passa nada aqui sem que a gente fique sabendo. Mas eu gostaria de ter da senhora, que tem a visão do país todo, não é? Se essa é uma realidade isolada, um acidente de percurso, uma tragédia localizada, ou se o Brasil inteiro hoje enfrenta uma violência contra as mulheres mais agravante e com uma tragédia pior que são os assassinatos. Infelizmente, isso acontece em todo o Brasil. Por várias razões, que nós temos aí todo o debate com os grandes especialistas nessa área, e isso que eu disse, a cultura, a falta de participação, inclusive, das mulheres no mundo do trabalho, uma série de desproteções, e ainda a presença do machismo, da misoginia presentes na nossa sociedade, esses atos criminosos, as mortes, o feminicídio, ele foi sendo quase naturalizado, como se fosse natural a posse da mulher pelo companheiro, por quem convive com as mulheres, e essa decisão de acabar com a vida das mulheres. Então, nós estamos enfrentando isso, estamos já
tive um contato, por exemplo, com a deputada Adriana Corsi, que é delegada. Vamos reunir todas as mulheres delegadas do Brasil para uma primeira conversa, para a gente avaliar como é que o sistema, né, de repressão, de fiscalização está funcionando e de mobilizar cada instituição, cada organismo para que isso não aconteça. Também com o Ministério da Educação, para trabalhar isso nas escolas desde a criança pequena. E aí a oferta desses serviços das casas, dos centros de referência, das repúblicas de mulheres, das casas sigilosas, não é, das mulheres, para que elas sejam protegidas. Então, infelizmente, né, os números crescem, às vezes o número de denúncias também, e isso é muito importante, que as denúncias venham, por isso nós estamos firmando várias parcerias para aumentar a participação das mulheres e de toda a sociedade no 180, porque quanto mais informações nós tivermos, mais nós saberemos também tomar as decisões corretas. E um grande processo de mobilização em todas as áreas. O Ministério das Mulheres, ele é um ministério de uma política intersetorial. Então, por exemplo, vou conversar agora, já marcado com o ministro Padilha, eu estou na pasta há 17 dias, mas para que nós tenhamos um grande programa nacional de saúde mental para as mulheres. Isso é fundamental, porque as mulheres mais equilibradas, as mulheres com uma saúde integral, ela vai se fortalecer também em relação à sua decisão, às vezes, de não permitir que o marido ou o companheiro, quem quer que seja, continue agredindo. Então, são várias medidas, isso é no Brasil inteiro. Eu me reuni há uma semana atrás com as secretárias de Estado das mulheres, exatamente para a gente traçar estratégias comuns no sentido de prevenir e de conter, né, e de contar muito, inclusive, com a mídia. Nós temos um observatório no Ministério das Mulheres e vamos conversar com todas as universidades, já estamos conversando com as universidades para que elas nos ajudem também nesse processo de acompanhamento, de monitoramento. Nenhum caso, quer dizer, cada caso novo é um caso que tem que ser verificado, investigado, analisado, as circunstâncias do fato, o momento, o território, o bairro, enfim, porque isso atinge a todas as classes, a todos os níveis. Ministra, eu vou pegar um caso aqui, mais um desses casos aqui do Rio Grande do Sul. Ontem foi preso o suspeito de matar a ex-esposa no município de Três Coroas. E ela tinha medida protetiva, o que não significou nada nesse caso, porque, exatamente, fazia 3 dias que ela tinha recebido a medida protetiva, mas não resolveu, acabou sendo assassinada e a mãe dela acabou sendo ferida também, felizmente está recuperada. O que dá para fazer? É um tipo de crime muito difícil da polícia identificar previamente, mas as medidas protetivas, tomando esse caso como exemplo, elas parecem não ser totalmente eficazes. O que mais é possível fazer, junto com as forças de segurança e com o Poder Judiciário, para que essas mulheres tenham mais proteção e haja uma prevenção à violência? Bem, como eu disse, nós temos que envolver todas as áreas, e não é só aqui em Brasília, no governo federal, mas em cada estado e em cada município. O município, mesmo o município de menor porte, que tem 3 mil habitantes, eu não sei quanto tem esse município de Três Coroas, é isso? Tem mais de 3 mil, mas é um município na direção de Gramado, ali na região do Vale do Paranhana, muito desenvolvida, área industrializada, com fábricas de calçados e toda essa cadeia produtiva. Ótima informação. Ontem eu tive, inclusive, reunida com as representantes das centrais sindicais, das mulheres trabalhadoras, e nós já preparamos uma cartilha, nós vamos fazer um trabalho com todas as trabalhadoras da indústria, do comércio, nós vamos fazer visitas guiadas, nós vamos desenvolver processos de educação e de formação. E aí, nós estamos tendo aqui a marcha dos prefeitos e prefeitas, ontem estive
estive lá, e também isso, quer dizer, envolver prefeitos e prefeitas, as lideranças, que são as lideranças oficiais dos municípios, a Câmara de Vereadores e a sociedade civil, as igrejas, os sindicatos, os movimentos de mulheres, que em cada município pode exatamente ter um plano municipal para a política de mulheres. Por isso, esse ano nós estamos com as conferências municipais, estaduais e também nacional. Se cada município olhar a sua realidade, souber o dado em relação às mulheres, seja os dados de educação, de saúde, de trabalho, né? Nós temos uma lei, inclusive, importante, que estabelece a contratação pelas empresas que ganham licitação de 8% das mulheres vítimas de violência. Nós temos que ampliar essa divulgação dessa lei. Nós temos que ter processos de participação solidária através de comitês locais, né? Comitês locais que são voluntários, mas que atuem junto com a prefeitura para fazer frente a essas situações. As visitas, a formação, inclusive, para que as mulheres tenham mais força, não é? E aprendam, tem aí todo um letramento para aprender o que quais são os sinais de violência, porque um ato como esse, ele não, na maioria das vezes, ele não é cometido de um dia para o outro. Esse é um processo que é crescente, não é? Então, os parceiros, os homens, os agressores, eles vão dando sinais, né, da sua ira, da sua atitude violenta, e isso precisa ser observado. Inclusive, onde essa pessoa, onde esse agressor está, porque ele provavelmente ele trabalha ou ele sai, ele convive na comunidade. Nós também acabamos de assinar um protocolo com a UNB e o curso já vai começar, que é o não e não. Não é não, desculpa. Sim. Que é também uma parceria com todos os bares, restaurantes, entretenimentos que vendem bebida alcoólica. Cada pessoa desse lugar vai ser preparada para observar e, caso haja nesses bares, nesses locais, uma atitude de violência, de desrespeito, de agressão às mulheres, também esta pessoa estará formada, educada para tomar atitudes de proteção às mulheres, né? Ministra, nós estamos fazendo... Oi, desculpa, pois não. Eu queria lhe fazer uma pergunta em relação ao orçamento da pasta para a execução das políticas públicas. Em 2024, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, nós tivemos um crescimento de 6,5% no número de feminicídios no país. Teve um estudo, foi publicado recentemente pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, mostrando que dos novos programas do Ministério das Mulheres destinados a esse tipo de iniciativa, como, por exemplo, o programa Mulher Viver Sem Violência, apenas 14,3% do que havia sido empenhado acabou sendo de fato pago. Esse aqui, especificamente, o Mulher Viver Sem Violência, segundo o INESC, o valor empenhado era de 104,52 milhões e o valor pago foi de 13,41 milhões. A que se deve essa distorção e o que está sendo feito para que nós tenhamos a execução integral dos valores empenhados para esses programas? Bem, importante sua pergunta. Quando o presidente Lula me convidou para assumir o ministério, uma dos temas que ele levantou foi exatamente isso. Nós temos que ter capacidade de gestão para executar 100% desse orçamento do Ministério das Mulheres, mas também dos orçamentos das outras pastas que dizem respeito às mulheres. No caso do nosso ministério, assim que eu cheguei, já reunimos a equipe de orçamento para verificar essa situação, né, a baixa execução, e aí, claro que nós temos uma série de informações, mas eu também, né, estou chegando há muito poucos dias, e já há uma decisão, uma orientação e um monitoramento nosso
para que esse orçamento seja efetivamente executado. É um orçamento geral de 370 milhões, mas agora, inclusive, nós tivemos um pequeno acréscimo. Uma grande parte desse orçamento são as emendas parlamentares, então também, né, meu diálogo com os estados para que os deputados federais e as deputadas façam emendas voltadas para as mulheres. E também a gente depende, no caso das casas da mulher brasileira, nós dependemos também da execução dos próprios estados, porque nós destinamos os recursos para os estados. No caso do Rio Grande do Sul, né, tem aí um valor que foi destinado, que soma 28 milhões e meio para as 2 casas da mulher brasileira. Então, não tem previsão de centro de referência ainda, né, mas nós estamos acompanhando para e passo, e é claro que não tem sentido ter um orçamento e não executá-lo 100%. A senhora está dizendo, ministra, que a senhora foi chamada para a função também para dar capacidade executória ao orçamento do Ministério. Ou seja, até então não havia capacidade executória dentro do Ministério, é isso? Não, havia sim, né? Havia dentro daquilo que foi sendo executado. Muitas ações foram executadas, mas a baixa execução precisa ser esclarecida e nós precisamos encontrar uma estratégia eficiente para fazer valer aquilo que está estabelecido no orçamento. Então, eu não posso julgar aqui, conheço muito a ex-ministra Cida, sei, né, da luta, da militância dela também, enfim, nós vamos identificando as razões, né, da burocracia não funcionar. A burocracia foi feita para funcionar, ela precisa funcionar. Então, desde quando se faz uma parceria, né, desde as responsabilidades dos entes têm que ser cumpridas, né? Às vezes é a falta do terreno, às vezes é a falta da legalização, é a falta de uma licença ambiental para a construção de uma obra. Então, tem muitos aspectos, e aí nós precisamos ter domínio, né, desses aspectos todos para a gente, de fato, fazer funcionar e executar. Eu passei 5 anos no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o ministro Patrus, e é isso, nós tínhamos uma sinaleira que ia apontando dia a dia a nossa capacidade de execução. E o que nós queremos é chegar, né, no topo da execução para fazer valer, no mínimo, né, esse orçamento que a gente está buscando mais, junto aos outros ministérios, que devem realizar as ações com as mulheres em todo o país. Ministra, e isso nós vamos também conversar com os governadores e com os prefeitos e prefeitas. Ministra, a gente falou muito de violência física, tem outra violência que é as mulheres ainda receberem salários menores que os homens na maioria das funções. No último encontro do G20, no GT Mulher, lá da África do Sul, o Brasil inclusive fez uma fala a respeito disso. Que programas serão feitos, que tipo de trabalho pode ser feito para equalizar também a inclusão financeira das mulheres? Bem, você deve conhecer que tem uma lei aprovada, a Lei de Igualdade Salarial, né, em 2023, e agora, assim que eu cheguei, eu já falei com o ministro Marinho, com outras áreas, para que a gente leve, né, para frente e fortaleça isso, não é? No sentido de que haja, de fato, aplicação dessa lei. Aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu tenho um dado aqui que mostra que as mulheres ganham praticamente 21% a menos do que os homens, né? Então, indo ao Rio Grande do Sul, chamando as pessoas, nós vamos tratar disso. Quais os órgãos, Ministério do Trabalho que funciona aí no Rio Grande do Sul, os órgãos estaduais, como é que nós podemos reunir com as centrais sindicais, com as entidades líderes, né, de toda a política de emprego e trabalho, com as indústrias, comércio, para que a gente faça aplicar essa lei. Tem um mecanismo de fiscalização, né, no sentido de que, de fato, a lei seja aplicada. E essa lei de igualdade salarial, ela é fundamental, né, desde que ela seja colocada em prática. Infelizmente, nós temos muitas
leis importantes no Brasil, mas que acabam sendo engavetadas. Então, também a nossa tarefa é essa, é mostrar, não é, que as mulheres têm o direito de terem, para as mesmas funções, o mesmo salário, e nós estamos aí também perseguindo essa meta. São 21,3% a menos aí a desigualdade, que é inclusive maior que a média nacional, que é de 20,9%. E aí, claro que para cargos de direção e gerência a diferença sobe para 34%. Enfim, tem uma série de dados que é muito importante a gente conhecer para tomar providências. Ministra, deixa eu lhe perguntar ainda sobre o orçamento do Ministério. Quantos % da verba de investimento do Ministério hoje está atrelada a emendas parlamentares? A senhora mencionou isso, e é comum hoje, dada a influência do Congresso dentro do orçamento livre, nós termos boa parte de verbas que estão, né, supostamente à disposição de ministérios, na verdade serem controladas pelo Congresso. Por exemplo, caso do Ministério dos Esportes. Boa parte da verba orçamentária desse ministério é verba de emenda parlamentar. Quantos % no Ministério das Mulheres? Olha, nós temos praticamente a grande parte do orçamento, dos 370 milhões, nós temos praticamente 100 milhões de emendas orçamentárias. E mais ainda ligados à Casa da Mulher Brasileira, nós temos mais uma grande parte, que eu não tenho aqui o dado exato, mas é isso mesmo, né? A maior parte do orçamento que está sendo alocado como orçamento novo, como ações novas, vem das emendas parlamentares. Por isso, também o meu contato com os parlamentares para explicar para eles a realidade de cada estado brasileiro, do Rio Grande do Sul. Já falei com deputados e deputadas aí federais do Rio Grande do Sul, e o que nós queremos é isso, é aliar as emendas às necessidades de cada estado apresentadas pelas secretarias, pelo governo estadual, pelos municípios. Mas a senhora admite que é difícil de fazer política pública sistematizada, tendo de negociar frações orçamentárias com cada parlamentar, o que obviamente compromete a ideia de você ter uma escala de política pública pensando no Brasil como um todo, não acha? Exatamente. Tem uma luta, né, de muitos anos para que, de fato, as emendas deveriam ser, talvez, porque é constitucional, ela é legal, mas um percentual muito pequeno. Depois das emendas impositivas, né, nós temos aí quase que esse atrelamento mesmo, né, da vontade, e às vezes da vontade própria, né, de um parlamentar, porque são emendas individuais e emendas de bancadas, no sentido, e às vezes não tem nada a ver com a demanda que o município traz. Há 2 meses atrás, uma gestora da assistência social me perguntou: o que é que eu vou fazer com 3 vans que eu recebi, um município de 3 mil habitantes? Então, de fato, tem aí, né, muitas distorções nesse processo da alocação das emendas. As emendas são orçamento público federal, nós temos que ter essa clareza. Então, a decisão das emendas tem que ser um ato de muita responsabilidade, e essa é a nossa luta todo dia. A gente tem uma grande parte, um setor do Ministério só dedicado a isso, né, a receber as emendas, a analisar as emendas, a compatibilizar os valores das emendas com as ações propostas, e por isso esse nosso trabalho também, né, porque isso compromete inclusive o planejamento, do ponto de vista dos valores, da quantidade. Às vezes uma emenda boa é colocada para atender muito poucas pessoas, né? Então nós temos que dar escala às nossas ações. Só isso vai mudar os resultados e os indicadores. Às vezes é um bom projeto, mas ele não chega, ele chega para 1%, 5% da população. Então a nossa luta é essa, né, de convencer os nossos parlamentares, o Congresso, né, a de fato estarem aliados, né, e serem responsáveis por esse recurso público que integram, enfim, as políticas públicas de todo o país. A gente está conversando com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, já encaminhando para o final essa entrevista aqui. A senhora tem muitos temas sensíveis sobre a mesa, assumiu há pouco
pouco tempo, né? Eu vou colocar mais uma aqui, que é a questão da mulher indígena no país, né? Espalhada nas diversas tribos e culturas do país, né? O Ministério tem uma radiografia dessa situação, que não é boa, obviamente, né? E tem algum programa de assistência que possa respeitar a cultura e atender a mulher indígena no país, ministra? Olha, a semana passada, essa foi uma outra recomendação do presidente Lula, não é? Que uma política intersetorial ela só funciona se de fato estiver integrada às políticas setoriais e outras transversais, como é o caso aí da política indígena. Então, assim que eu assumi o ministério, eu solicitei a agenda com todos os ministros e ministras, e já tive uma conversa, uma reunião muito boa com a ministra Sônia Guajajara. E aí nós temos este ano a conferência das mulheres indígenas, né? Nós temos aí uma audiência pública, inclusive, marcada para ser realizada no Maranhão, mas é uma audiência pública que trata exatamente desta realidade das mulheres indígenas, né, no país, e temos ainda uma decisão a ser tomada em relação a que tipo de serviço seria mais adequado para atender as mulheres indígenas que, infelizmente, também sofrem violência. Então, se seria uma casa da mulher brasileira indígena, se seria um centro de referência, né? Então, no Brasil inteiro, né, os vários biomas, os vários territórios dos povos indígenas, que também têm que ser analisados, estudados, enfim. Então, a ministra Sônia já deu uma série de dicas, não é? E nós conversamos e já acertamos essa agenda comum. Nós vamos participar das conferências regionais, da Conferência Nacional, nós vamos estabelecer essas prioridades, inclusive em relação aos outros ministérios. Qual é a política de saúde indígena que está sendo executada e que tipo de demanda tem na educação, na cultura, na agricultura. Nós sabemos que as mulheres indígenas têm uma relação, obviamente, né, com a natureza, com a terra. Estaremos participando da COP30, estaremos reunindo, inclusive, as mulheres indígenas desse país para a gente entender, né, e priorizar ações, e isso tem que ser muito rápido. Por isso, a participação de cada estado, de cada município também, né, é fundamental ter uma radiografia da situação das mulheres, que a ministra já estamos discutindo sobre isso para a gente estabelecer essa prioridade. Não há dúvida, né, o compromisso e compromisso ético, inclusive, do Estado brasileiro em relação aos povos indígenas. Ministra das Mulheres, Márcia Lopes, obrigado pela presença conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Quando vier a Porto Alegre, viemos nos visitar aqui no Tecnopuc, na nossa nova sede. Um bom dia de trabalho e até um próximo contato. Muito obrigada, eu é que agradeço, estarei sempre à disposição, viu? Muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia. 9h32, 16 graus a temperatura, acho que a gente fez uma recorrida boa.